Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um webinar para a produção de gado de leite. Nesta data, teremos a palestra do Dr. Charles Niffen. Ele irá discutir sobre otimização de dietas para vacas em transição e lactação em função de carboidratos fermentáveis. Esse webinar ele só é possível de ser realizado devido à parceria com algumas empresas, dentre elas Zimpro, Silostop, Polinutri, Abevista e Pfizer. Com também muita gratidão à revista Balde Branco, ao pessoal do AMTS e ao 3R Lab. Lembrando que esse webinar ele acontece mensalmente, normalmente toda segunda, quarta-feira do mês. Especificamente este mês nós estamos realizando o webinar hoje, na terça-feira, devido especificamente ao formulate que acontecerá em Lavras esta semana. Dr. Charles Niffen tem uma experiência muito grande como professor, como uma das pessoas que ajudou a desenvolver o modelo CNCPS e agora consultor. Vai discutir do ponto de vista de experiência e fazendas quais são os pontos importantes para a gente otimizar dietas para vacas em transição e lactação em função da importância de orar em digestibilidades de amido, de açúcar e de FTM. Então, nós vamos falar um pouco em metas para não somente amido, mas como também amido fermentável no rumen. Outro ponto extremamente importante será algumas considerações que serão levadas para discussão com relação às questões de manejo e alguns pontos importantes na formulação de dieta, como também alguns pontos que nós não conseguimos ter controle na fazenda e que impactam diretamente pontos importantes na formulação de dieta. Nosso webinar ele tem aproximadamente duração de 1 hora, com mais aí uma meia hora, 40 minutos de pergunta. Lembrando que esse webinar é uma realização global entre Brasil, Estados Unidos e Argentina, com nutricionistas aí de todo o mundo participando e discutindo. Ok, boa noite a todos. Então nós vamos falar um pouco sobre uma área também que nós estamos melhorando muito, que é a otimização com relação a carboidratos fermentáveis no rumen. Eu estou só um minuto que eu estou aprendendo aqui a mexer com esse software online, mas agora sim, agora estão tudo bem. Então, um ponto que nós temos historicamente formulado dietas levando em consideração energia líquida de lactação e proteína bruta. Agora nós estamos formulando, com certeza, levando em consideração energia metabolizável e proteína metabolizável, mas nós também ainda formulamos, importante levar em consideração proteína degradável no rumen, esses pontos importantes aí do requerimento de amônio, alguma coisa com relação a peptídeos e também proteína não degradável no rumen. E também a gente formula, não podemos esquecer que nós formulamos para a quantidade de fibra ou forragem, minerais e vitaminas. Agora nós estamos otimizando também o modelo de Cornell na versão 6.5.5, que leva muito em consideração o que acontece nas dinâmicas dentro do rumen. Para isso funcionar, as análises, os laboratórios precisam evoluir na mesma velocidade. Então, os relatórios dos laboratórios eles vão e tendem a ficar cada vez mais complexos, porque nós realmente precisamos de mais variáveis. Muito importante entender também que nós formulamos para aminoácido, amido, ácidos graxos, aí, ácido insaturado, e também, novamente, aí, minerais e vitaminas. Nós rotineiramente formulamos para FDN fisicamente efetivo, amido e açúcar. Com as análises disponíveis agora, a gente pode também pensar muito na digestibilidade ou na fermentabilidade dessas frações de carboidrato no rumen. É uma área ainda muito complicada, tem uma série de fatores que impactam a fermentabilidade ou digestibilidade, mas
Isso também depende de uma série de análises que devem ser desenvolvidas em interação como in vitro, in situ, e também um pouco mais no entendimento de requerimento dos micro-organismos, especificamente aí do rumo. Então, só uma classificação para a gente começar a entender o tipo de total de carboidrato aí na dieta de uma vaca. Nós temos do lado esquerdo aqui os conteúdos que estão na planta, conteúdo celular, os orgânicos, açúcar, amidos, frutanos, e a gente tem aqui os materiais que estão na parede celular. A gente tem celulose e um pouco de hemicelulose aí, com o FDA, e FDN contendo aí celulose, hemicelulose, lignina, e aqui também a gente deveria ter contendo aí também a lignina nessa definição. A gente tem as diferenças aí em carboidratos solúveis e fibra insolúvel. Quando a gente começa a olhar um pouco o que acontece com diferentes fontes de carboidrato com relação ao FDN, nós começamos a entender que existe um impacto grande, principalmente no pH. Então, quando a gente olha, por exemplo, esse aqui, dados de 2001, somente FDN, a gente tem um pH aí ao redor de 7,1. Mas quando a gente começa a adicionar outros carboidratos, sucrose, pectina, o pH tende a cair. Mas quando realmente aí a gente sabe, né, quando a gente adiciona amido de milho especificamente, o pH sendo também uma fonte de carboidrato, o pH cai ainda mais comparado às outras fontes que nós estamos discutindo, como em relação seria sucrose e pectina. Uma outro slide também desse mesmo experimento aí de 2001, que fez uma mistura de 60% FDN e 40% carboidrato não estrutural, mostra que no eixo X as horas de fermentações e no eixo Y gramas de proteína microbiana. Quando a gente tem somente FDN na linha vermelha, a gente tem uma menor quantidade, né, esse FDN sendo menos fermentável, de produção de proteína microbiana. Quando a gente adiciona aí a sucrose ou a pectina, a gente está olhando aqui no amarelo, como também no verde, a gente aumenta comparado com relação a somente FDN, a produção, a divisão celular dessas bactérias, porque agora elas têm também mais energia, né, para se dividir, mas quando a gente aumenta aí também, agora a gente trabalha com o FDN e amido, a gente consegue explicar por que o pH cai muito comparado à pectina e sucrose. Então, realmente é um material que vai ser mais utilizado no rumen e, como consequência, as bactérias elas excretam, né, os ácidos que são responsáveis aí para abaixar o pH do rumen. Esse é um dado muito interessante que foi publicado em 2004 por o Dr. Wendy Shaver. A gente olha no eixo X, o quilos de matéria orgânica fermentável no rumen, né, quanto mais ou quilos de matéria seca fermentável, de consumo de matéria seca fermentável no rumen, matéria orgânica, a gente diminui aí o tempo de ruminação. Então a gente começa a construir um cenário que a gente precisa de carboidrato, o carboidrato produz mais bactéria, diminui o pH e a gente tem aí um problema com relação à ruminação que nós vamos ter. Certamente ela vai ser diminuída devido a essa adição desses carboidratos. Agora, quando a gente coloca isso também, levando em consideração o consumo de matéria orgânica fermentável no rumen, e mil equivalentes aqui de ácido, produção de ácido, ela vai aumentando, a gente tem aqui uma produção estável de tamponante, que nós estamos falando aí de saliva, né? Ou talvez o máximo que a gente consiga atingir. Então, nós sabemos que existe aí um dilema entre a produção de ácido e a fermentação dos materiais, principalmente carboidratos no rumo. Aqui agora uma visão com mais algumas figuras para aquele pessoal que é mais visual. No eixo X a gente tem o pH do rumen. Então a gente começa com o pH mais alto, com a forragem, com a flora mais celulolítica. A gente tem que adicionar aí grãos e a gente começa agora com essa flora mais amilolítica. A gente sabe que a gente já está agora no limite entre acidose subclínica e aí a gente começa a ter, é comum, né? Nós vamos ter vacas que vão alcançar esse pH
em algum momento durante o dia. Nós vamos mostrar um gráfico, discutindo um pouco mais sobre isso, e aí a gente começa a ter, por algumas considerações, então vamos discutir questões de manejo de balanceamento, o aumento dessa flora de bactérias de ácido lático, que pode nos levar aí a uma acidose que nós não estamos buscando. Esse é o, agora talvez um passo by passo, o que realmente a gente acontece. Então a gente sabe que precisa desse carboidrato rapidamente fermentável no rumen. A gente mostrou impactos das diferentes fontes de carboidrato, principalmente aí diminuindo o pH e também na produção de ácido. Isso vai aumentar a produção de ácidos graxos, vai aumentar a taxa de crescimento das bactérias, vai diminuir o pH. A gente tem a chance dessas bactérias produtoras de ácido lático aumentarem, e elas vão aumentar aí a produção de ácido lático, e tem algumas bactérias que utilizam esse ácido lático, lactato, ou seja, poderiam ser consideradas aí bactérias detoxificadoras, né, que são importantes para manter o balanço dessa concentração de sal, desse lactato, no rumen e não causar nenhum dano para o tecido animal. Entretanto, a gente pode ter aí um tempo maior desse pH do rumen abaixo de 6, que vai ser prejudicial ao crescimento de várias espécies de bactérias, e aí a gente tem um quadro de acidose subclínica com baixa funcionamento de várias enzimas, o que a gente tem também a baixa utilização dessas bactérias para ácido lático. E a gente tem um quadro de pode levar aí realmente a um quadro de acidose subclínica para um quadro de acidose clínica com grande quantidade de produtoras de ácido lático, lactato, principalmente aí vindo aí do Streptococcus bovis, um pH muito baixo e uma série de problemas que nós podemos ter na fazenda. Então vamos mostrar isso, qual que é a interação que a gente tem nesses pontos com relação também à frequência de alimentação. A gente tem aí mostrando uma linha de comportamento de consumo de matéria seca e o pH do rumen na linha azul. Então, quando a gente olha, cada ponto seria uma alimentação, quando a gente tem um aumento da frequência de ordenha, do fornecimento de alimentos, o pH do rumen tende a ficar um pouco mais alto. E quando a gente aumenta, diminui, na verdade, aumenta o intervalo entre refeições e diminui a frequência de ordenha, a gente tem aí um pH que tende aí a permanecer mais baixo. Então, é uma interação entre a frequência que a gente fornece do alimento e o pH do rumen. E um outro gráfico também mostrando, isso aí já mais do que sabido para o pessoal que trabalha com vaca, é que as vacas elas vão aparecer no coxo, né, aqui no eixo Y, a porcentagem de vacas na linha de alimentação no coxo, logo após a ordenha, quando a gente fornece alimento. Isso aqui seria a primeira alimentação dos animais, a gente empurra e a gente tem mais um outro pico aqui de consumo de matéria seca, fornece alimento aqui novamente, um outro pico, e aí a ordenha e uma outra empurra mais animais. Então a gente sabe que existe picos de consumo, esses picos de consumo são importantes para manter, que tenham picos durante o dia para manter o pH mais estável e mais alto possível. E aqui a gente mostrando um pouco do impacto que tem a infusão de nutrientes na produção de leite e composição. Então a gente pode fazer a infusão de acetato, por exemplo, no rumen, nesse caso, comparado com o controle, teve um aumento aí de 8 kg de leite, 9% aumento de gordura. Propionato no rumen também, nesse caso não teve aumento na produção de leite, butirato aumenta a produção de gordura, a gente sabe da importância, tanto do acetato como do butirato, como doadores de carbono para construir uma boa porcentagem de gordura no leite, e aqui, muito claramente, quando a gente tem aumento aí de glucose ou aminoácidos, ou ácidos graxos de cadeia longa no intestino delgado, todos eles mostrando um aumento na produção de leite, quando infundidos, quando a infusão aconteceu no intestino delgado. O que nós queremos mostrar com essa introdução e a importância que existe entre a relação entre manejo e as fontes de carboidrato que nós estamos trabalhando e o site de absorção desses carboidratos que são diferentes, muitas vezes são produzidos ácido rumen, são fermentados alguns carboidratos rumen, mas muitos são absorvidos também no intestino, que tem importância muito grande
sobre o que vai acontecer aí com o pH no rumo. Um ponto que a gente queria gostar é, independente da forragem em relação ao concentrado volumoso que a gente tem, muitas vacas, né, elas têm aí, vão alcançar um pH abaixo de 6. Por quê? Porque elas estão produzindo aí, elas estão consumindo, existe uma fermentação muito forte acontecendo no rumen e esses ácidos vão realmente baixar o pH. Então aqui a gente tem 13 das 16 vacas nesse experimento mostraram um pH de rumen abaixo de 5,8, né? A gente pode ver aqui a linha de 5,8 em algum momento do dia. E a gente começa a entender, aqui talvez seria 4 a 8 horas depois do fornecimento da refeição, a gente começa a entender que existe aí uma porção do dia que os animais, que o rumen vai estar sob um pH mais drástico, mais forte, mais baixo, e que não tem como a gente evitar porque é a fisiologia de funcionamento do animal. O que a gente tem que entender é que existe talvez uma meta, 2, 3, 4 horas aí, talvez seria o limite de tempo que a gente poderia tolerar que essa vaca estivesse permanecendo com pH abaixo de 5,8. Aqui seria um outro slide mostrando a importância também da gente entender diferentes fontes de carboidratos com a mesma composição em termos de nutrientes. A gente pode pegar milho grão úmido, que está a ser representado pelo quadrado, e milho moído, representado pela bolinha redonda. A gente ver drasticamente o efeito que cada um causa no pH do rumo. Então a gente pode aí, existem também maneiras de trabalhar com fontes diferentes para a gente atingir a mesma fermentabilidade do amido, mas sem danificar muito o pH do rumo. A gente começa a falar um pouco, então, sobre a interação que existe na utilização de FDN, especificamente a atividade de FDN, em programas para formulação. A gente sabe que existem muitos laboratórios que fazem digestibilidade de FDN in vitro. Existem alguns laboratórios que estão utilizando um método de padronização da metodologia in vitro. Existem alguns laboratórios que têm essas equações aí com uma predição altíssima. Isso existe uma variação entre laboratórios. A gente precisa entender qual laboratório você trabalha e entender se isso está te atendendo. E esses laboratórios hoje eles têm digestibilidades, alguns de 12, 24, 30, 40 horas de digestibilidade do FDN, mas o mais comum aí tem sido 24 e 30 horas que o pessoal que trabalha em nutrição tem utilizado em termos de digestibilidade de FDN. No modelo, nos modelos 6.5, né, não no novo modelo, mas 6.6.5, a gente está utilizando aí talvez uma nova teoria em termos de FDN, que é o FDN-U, que é aquele FDN que não é disponível para o animal. Então, ele fica 240 horas, né, in vitro ou in situ, e o resíduo desse material, que ele é definido como FDN-U. É muito importante lembrar que esse FDN-U ele não é constante, ele tem uma variação entre as forragens, e isso não é mais lignina vezes 2,4, que era utilizado para estimar o FDN-U. Agora nós estamos medindo, que é muito melhor do que a gente predizer. É muito importante a gente entender também que esse novo modelo, que novamente a gente precisa trabalhar o desenvolvimento do modelo com os laboratórios entregando novos laudos também. Nós vamos começar a trabalhar com 2 pools em termos de estabilidade de fibra. A gente sabe que tem uma parte da fibra que degrada mais rápido e uma parte da fibra que degrada mais lento, como também na parte amido. O amido eu vou falar um pouco mais para frente. Essa nova digestibilidade, ela vai ser mais próxima da realidade e vai ser mais próxima daquelas forragens que a gente tem trabalhado aí, o que as vacas estão nos dizendo. E aqui a gente está mostrando, a gente tem um eixo X, uma silagem de milho convencional, uma BMR, que está mostrando que ela tem, né, menos FDN-U do que uma silagem de milho convencional, alguns capins, palhas e fenos, e alfafa, que a gente sabe que a gente tem um KD de um FDN mais rápido, ela degrada mais rapidamente, só que ela tem uma grande quantidade do FDN que não está disponível. Indo nesse verde mais claro, eu estou representando aqui as duas frações que nós temos de FDN. Então, seria
o FDN potencialmente digestível se verde mais claro, vai ter um KD, e o outro FDN potencialmente digestível mais escuro também vai ter um KD, que ele representa uma menor fração. Isso é claro para a gente, não existe uma fração só na atividade do FDN, como também não existe uma fração só na digestibilidade do amido. Um ponto importante que nós temos que entender é que nós temos evoluído muito em termos de modelagem e temos sido capazes de modelar uma série de fatores. Entre eles, nós discutimos aqui relativamente rapidamente a digestibilidade da fibra, um pouco sobre a importância da utilização de carboidratos e as taxas, e o impacto que isso tem no rumo, mas também um ponto que impacta todo o modelo, que é a taxa de passagem. A taxa de passagem ela foi reduzida aí nesse novo modelo por quase 50%. Esse resultado aí, ele aumenta drasticamente a quantidade de fibra que digere no rumo, porque se a gente aplicar significativamente aí o KD dividido por KD mais KP e o KP for menor, a gente está saindo menos material do rumen, ele fica mais tempo no rumen. Se ele fica mais tempo no rumen, ele tem uma chance maior de ser utilizado no rumen, independente do KD. Se o KD for maior, ou permanecer o mesmo, mais vai ser utilizado dentro. Essa mudança aí resultou num aumento aí de quase 2 a 3 megacaulos de energia metabolizável, ou quase 150 a 300 gramas de proteína metabolizável de proteína microbiana. Com a otimização de dietas, permitindo que o modelo otimize dietas com uma maior porcentagem de forragem, mas a gente tem que tomar um cuidado, e a gente começa a trabalhar um pouquinho também com a definição de FDNU, para a gente não passar do limite de enchimento rumenal e reduzir o consumo de matéria seca. Então, a gente começa a ter muito mais poder na fazenda do que nós tínhamos num passado muito recente. No modelo 7.0, que nós acreditamos aí, que a gente quer entregar esse modelo aí dentro de uns 2 anos, porque tem muito trabalho a ser feito ainda, a gente acredita que tem uma área muito grande a ser desenvolvida, que a gente ainda pode ter muito mais precisão de trabalho na fazenda. Nós vamos utilizar a mesma digestibilidade in vitro para alguns ingredientes. Vamos, como já dissemos, vão ter 2 pools, um pool lento e um pool rápido, então você vai ter 2 KDs, um KD rápido e um KD lento. Algumas taxas de passagem para forragem, como a gente colocou aí, ela vai ser revisada. Muito do trabalho que nós estamos fazendo agora com estudantes de PhD e de mestrado leva em consideração o tamanho de partícula, não somente a relação concentrado volumoso, como também o tamanho do animal, mas o tamanho de partícula. Né? Isso não está sendo levado em consideração hoje no modelo para a gente trabalhar a taxa de passagem. Isso vai resultar numa habilidade bem melhor de predizer a performance verdadeira das forragens, e a gente vai entender cada vez mais o mínimo do mínimo necessário para a ruminação e talvez o máximo que a gente deve trabalhar para a gente não comprometer produção. E principalmente um cuidado que a gente tem uma linha fina, muito pouco espaço entre requerimento mínimo e às vezes a depressão de consumo devido ao excesso de forragem no rumo. Então, com alguns programas que a gente tem aí, com 6.5, nós vamos ser muito capazes de formular hoje com 50% a 55%, passando para 55% de forragem na dieta. Com o novo modelo, a gente vai poder chegar em 70% sem problema. Porque nós estamos considerando, pessoal, o FDN, o em 240 e 30 horas também. Então, a nossa precisão ela vai aumentar muito. E, obviamente, que isso depende da sua capacidade de entender também principalmente o seu animal. A gente tem que descrever o máximo que a gente conseguir o nosso animal, as interações do ambiente e os seus alimentos, focando aí muito na forragem. Quanto mais precisão a gente tiver na descrição desses fatores, mais precisão, mais poder de erro ou de acerto você vai poder ter na fazenda. Agora, muito importante, a gente vai ter cada vez mais um requerimento maior de amônia no rumen, porque nós vamos colocar mais fibra no rumen. Então, se a gente precisa
de fermentar mais essa fibra, a gente precisa de fornecer mais amônia, talvez alguns aminoácidos aí que a gente está começando a olhar cada vez mais no balanço de peptídeo, e talvez alguns açúcares, né? Existem colônias de bactérias que respondem à adição de açúcar. A gente tem visto a adição de açúcar em algumas dietas completas, o benefício que isso tem trazido para a produção de leite. Então a gente entende que tem colônias de bactérias que respondem, aumentam sua colônia devido à adição de açúcar, e isso é benéfico para o ambiente ruminal. Do ponto de vista de amido, que agora a gente começa a discutir um pouco mais, o amido aí vai ser aí o próximo grande fonte de carboidrato fermentável que nós vamos discutir muito nessa nova mudança aí. Nós queremos entender muito mais sobre o amido. Historicamente, a gente tem formulado aí somente para a quantidade de amido na dieta. Com a disponibilidade, digestibilidade de amido em 7 horas, a gente começa a formular para o amido fermentável no rumen. Então, eu não estou preocupado mais com o amido na dieta. Eu quero saber quanto esse amido que vai ser fermentado no rumen, e aí a gente depende da digestibilidade do amido nesse ponto aí, levando em consideração 7 horas. Isso aqui é um trabalho levando também muito importante que existem vários tipos de amido ao redor do mundo. O pessoal acredita que nos Estados Unidos tudo é perfeito, a gente tem o melhor amido, mas não é assim. Existem o indexador de amido para ruminante é realmente prolamina, muito correlacionado aí com vitrosidade. Então a gente sabe desse estudo publicado, e talvez aí a prolamina funcione como um FDNU na forragem, como a prolamina funcionaria como amido. Quanto mais prolamina, menos amido a gente vai ter disponível. A gente tem que entender qual que é a qualidade desse amido. A gente tem que levar esses fatores de manejo em consideração quando a gente faz a formulação da dieta. Aqui um exemplo, para vocês terem uma ideia, uma análise de nível de digestibilidade de amido em 7 horas, muito bem estabelecido aqui. Tem uma série de laboratórios que eu consigo entregar isso para vocês, uma média, né, variando aí, tem de 50% a 90%, 89% de digestibilidade do amido de silagem de milho em 7 horas. Então você precisa trabalhar e começar a entender, procurar médias nacionais, regionais do seu laboratório, para começar a entender onde que o seu grão úmido ou a sua silagem de milho se encontra em termos de digestibilidade. E quando a gente for começar a falar sobre amido fermentável no rumo, nós vamos levar em consideração, tem que ter um bom controle de digestibilidade. Então, está deixando claro para vocês que nós estamos puxando muito para que a gente tenha mais precisão, puxando os laboratórios, mas para que você tenha resultado na sua fazenda, você precisa entender também mais e mais do seu alimento. Lembrando que aqui de 5.570 amostras, variando de 26% a 36% de matérias secas no estado de Nova York, existe uma variação entre a digestibilidade do amido em silagem de milho, levando em consideração o tempo de silo. Então, quanto menor o tempo de silo, menor a digestibilidade. Quando a gente vai aumentando, a gente consegue atingir o máximo aí de digestibilidade desse amido. E aí a gente sabe também que existem interações entre anos, né? Que em anos 2006, que a digestibilidade estava pior em novembro, em 2007 ela foi melhor. Isso muda completamente a estratégia de formulação do nutricionista, porque ele precisa saber a digestibilidade desse material para ele entender como que ele vai trabalhar esse material, lembrando da importância de pH adjunto. E aqui a gente coloca a importância também não só do KD, mas o impacto que, por exemplo, um grão úmido de milho, aqui a gente está chamando, seria o High Moisture Corn, uma taxa de passagem de 7% por hora. Muito menor do que um grão moído de milho, 16% por hora. Então, grão úmido, uma taxa de retenção de 14 versus 6 horas. Quando a gente pega, novamente, um trabalho aqui do Dr. Allen, um milho com mais prolamina, funciona da mesma maneira, uma taxa de passagem de 16%, e fica menos tempo aqui no rumen seguindo aí o milho moído. Quando a gente olha um material com muito menos prolamina, uma taxa de passagem menor, quando menos passa e muito mais pode ser absorvido, muito mais pode ser utilizado no rumen. Se isso acontece, existem diferenças
Existem diferenças entre o amido, que eu estou mostrando aqui para vocês novamente, o amido com menos prolamina, com a taxa de passagem menor, ele fica mais tempo no rumen, aqui a gente está colocando o tempo de retenção, obviamente ele tem um potencial, né, pessoal, ele tem um potencial de causar mais dano, porque ele vai ser mais fermentável no rumen, e a gente precisa entender que isso é diferente entre as fontes de amido, com mais ou menos prolamina, e principalmente também tempo de silo, e se a gente está trabalhando com grão úmido ou milho moído, e entender o tamanho de moagem desse milho. E aí um ponto extremamente importante que a gente tem trabalhado muito é a amido fecal. A amido fecal vai te dizer qual vai ser a utilização desse amido no tráfego gastrointestinal total, e já tem algumas equações que nós estamos trabalhando cada vez mais para entender, através da análise do amido fecal, para entender quanto que foi utilizado no rumen. A gente precisa de mais e mais dados, e aí a gente está gerando uma meta-análise para poder entender o que a gente pode fazer para, de acordo com a análise das fezes, entender quanto foi em termos de amido utilizado no rumen. E aqui mostrando, né, a gente tem um amido com mais vitrosidade, ele tem mais prolamina, e versus então esse amido tem mais denso, ele sai mais rápido porque ele não digere muito e ele é mais difícil de ser moído. Ao contrário do amido, que ele pode ser com menos prolamina, que é o farináceo, que ele tem uma taxa de passagem mais lenta, portanto pode ser mais utilizado dentro do animal. Então isso é importante a gente levar em consideração quando a gente está formulando dietas para ruminantes. E aí a gente lembra, muita importância, da relação de digestão de amido no ruminante. O ruminante, o trato gastrointestinal, quanto menor a digestibilidade, quanto menor a fermentabilidade desse material no rumen, mais escapa para o intestino delgado. O problema é que normalmente esse material que escapa, ele tende a ser da fração mais lentamente degradável. Então ele tende, obviamente que uma grande parte pode ser utilizado no intestino delgado, mas ele tende a ser também não utilizado no intestino delgado, a gente não pode perder esse material. Então, o amido escapa para o intestino delgado, algum material algum desse amido vai ser utilizado e outro não. E aí a gente vai montar esse material, a gente vai notar esse material nas fezes dos animais. O laboratório entrega para você duas medidas, alguns entregam 2 horas, outros entregam 3 horas e todos entregam 7 horas. Então, 2 ou 3 horas seria uma simulação, talvez, de uma fração do amido rapidamente degradável e como seria uma analogia, talvez, de 24 horas de fibra. Versus uma fração de 7 horas, que seria uma fração do amido mais lentamente degradável, que seria uma analogia aí a 48 horas ou mais em termos de fibra. E é importante, muito interessante, importante que vocês trabalhem com esses valores para vocês entenderem qual tipo de amido você está trabalhando mensalmente, eu não sei qual é a frequência que vocês têm trabalhado, para entender como que você pode modificar isso na sua fazenda para que você tenha, sim, fermentação desse material, para que você produza bactéria, mas que não danifique a parede do rumen. Nesse ponto, a gente tem somente um KD para amido, que aí o laboratório ele te entrega esse KD, você precisa desse KD para modelar o amido, e aqui a gente está mostrando. Dependendo da fonte do material, que no eixo X o tempo em horas e no eixo Y a degradação do amido, e uma série, né, a gente começa aqui com o milho inteiro, ele tem uma certa velocidade de degradação com o tempo. Você viu, o milho inteiro aí ficou quase um dia e ainda só digeriu 20% do amido, né, até um material extremamente processado, que aí rapidamente é uma separação mais rápida desse material. A gente pode notar aqui que não é linear, né? Tem uma fração mais rápida, que aí quase 50% desse amido foi embora em menos de 2 ou 3 horas. E depois o restante desse material, quase 60%, 70%, 70%, chegou aqui nas 7 horas. Esse restante, para a gente conseguir chegar no 100%, passou para o intestino delgado, que teve que ter suas enzimas funcionando e sua saúde de parede
para que essas enzimas consigam digerir esse material. Lembrando que toda enzima precisa de coenzima e coenzima precisa de mineral. Então, a gente começa a entrar aí, a gente não vai entrar nessa profundidade da interação entre mineral e digestibilidade de amido, absorção de aminoácidos, mas a importância, né, a gente sabe que nós estamos passando por uma seca muito difícil em preço de leite aqui nos Estados Unidos, mas a importância que a gente tem em tomar um cuidado muito grande para a gente não remover alguns minerais que a gente pode estar danificando aí muito a absorção desses materiais. Então a gente volta aí nesses dois pontos que eu acredito que é extremamente importante nesse ponto para você, em qualquer modelo, em qualquer software que você trabalhe, porque o laboratório te dá esse número. Né? A gente pode dividir a digestibilidade do amido em uma fração mais rápida, como também uma fração mais lenta. A mais rápida eu considero aí esse amido que desaparece em 2 horas. E a gente pode medir isso no laboratório. Então, quase de 90% a 100% desse material vai ser fermentado no rumen e 100% desse material que escapa dessa fração vai ser digerido no intestino delgado. Já a fração mais lenta, que não digere em 2 horas, vai ter uma taxa, um KD mais lento e talvez uma extensão de digestão no rumen um pouco menor, e também uma extensão de gestão do intestino delgado um pouco menor, essa é a fração que é influenciada pelo tamanho de partícula. Né? A gente está procurando aí menos de 1.500, 1.000 microns nesse milho, nesse fubá moído. A gente precisa de ter, eu sei que o Brasil participa desse webinar, a gente também durante o Brasil, preocupar com moagem desse material. Tem que estar muito bem moído, porque eu sei que eles têm um material com muita prolamina. Formato e densidade. E as fontes, né, que a gente não discutiu, fontes de amido que vão afetar principalmente a fração de 7 horas, que a gente está falando de fontes de amido de sorgo, de milho, de trigo, que tem perfis de digestibilidade completamente diferentes. E sempre levando em consideração que existem máquinas, existem métodos de processamento, não é muito comum em algumas partes do mundo o floculador, mas aqui para a gente tem uma série, ainda mais confinamentos de gado de corte que tem floculador, se paga muito rápido. E a gente tem uma série de outros processos como eles, o grão úmido, o tempsilo, etc., que pode ajudar a aumentar a utilização dessa fração de amido no rumo. Então, aqui, somente mostrando que com esses valores de digestibilidade em 7 horas, a gente pode, o modelo e até mesmo o laboratório vai te dar o KD. Então, a gente precisa desse número aqui para a gente trabalhar no software de balanceamento, independente do software que você trabalha. É importante vocês entenderem esse valor. Ok, a gente começa a falar um pouco mais sobre açúcar. A gente entendia, né, que o açúcar ele era utilizado 100% em outros modelos, até mesmo no modelo mais antigo do CNCPS, era utilizado no rumen e teve uma mudança. A gente sabe que ele não é utilizado 100%, ele tem um KD aí mais alto do que o amido. O amido chega até 20% por hora, talvez um grão úmido, mas o açúcar de 30% a 50% por hora. Ele degrada mais rápido e ele agora a gente sabe que ele passa com a taxa de passagem líquida, que passa mais rápido do rumen. Então, isso permite a gente entender que não é 100% do açúcar que vai ser utilizado. Fibra solúvel a gente continua utilizando simplesmente como uma diferença, é simplesmente os carboidratos não fibrosos, menos ácidos graxos voláteis, açúcar e amido. A gente tem aí outros ácidos orgânicos, mas como nós dissemos, a gente não tem método laboratorial comercial para entregar esses números para vocês. Então, se a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue modelar comercialmente. Aí a gente não coloca isso no modelo. A gente tem alguns valores que a gente assume de KD para esse material que a gente chama de fibra solúvel e também de KP, isso daqui você não muda. A gente tem aí trabalhos de mestrado e de PhD mostrando quais são os valores que a gente tem que trabalhar aí. E aí a gente começa a discutir, ok, mano, Dr. Smith, o senhor falou sobre uma série de fatores extremamente importantes e a gente começa a entender
Quais fatores que a gente tem que realmente prestar atenção para balancear a dieta? Então, o primeiro ponto, na minha opinião, sempre, pessoal, olhar em consumo de matéria seca. Se o consumo de matéria seca não tiver dentro daquilo que a gente está observando, a gente não conseguir medir isso aí, a gente realmente a gente precisa de dar esse primeiro passo. Não adianta nada do que a gente falou se a gente não conseguir colocar as mãos no consumo de matéria seca do lote. A gente tem que entender que esse número é importante para a gente trabalhar. Energia metabolizada, proteína metabolizada, sem dúvida alguma, já temos espaço. Fibra efetiva, nós vamos falar um pouquinho. FTN de forragem. Carboidrato fibroso, cada vez mais em desuso. A gente tende a olhar cada vez mais em amido e açúcar, e até mesmo amido fermentado. Nós vamos falar um pouco sobre isso, um pouco sobre a amônia, peptídeo, proteína degradada no rumen, que a gente tem uma certa discussão sobre isso. E aí a gente começa, depois desses pontos, a olhar para FDN fermentado, talvez lignina, a gente tem uma série de discussões sobre lignina, mas certamente esse aqui é um ponto grande, muito importante do EPA. Não somente amido, mas amido fermentável. Não somente açúcar, mas açúcar fermentável. Não somente fibra, mas fibra fermentável. São pontos aí que a gente tem trabalhado muito. Ácidos graxos e o perfil de ácidos graxos, extremamente importante, relacionado à gordura no leite. Aminoácidos, que eu acredito que cada vez mais não tem como fugir, metionina e lisina, e certamente minerais e vitaminas que a gente não pode um ponto que a gente usa muito é formar para custo mínimo ou lucro máximo, para a gente absorver o máximo que a gente conseguir de carboidratos fermentados. A gente pode colocar mínimos e máximos em otimizadores de vários programas e a gente puxar realmente o máximo desse carboidrato para trabalho. E a gente a gente tem que entender, pessoal, e isso aí não é verdade, um modelo de steady state que assume que a vaca está comendo 24 vezes por dia. E cada refeição, igual a gente não sabe que não é. É uma série de fatores, ainda mais hoje com robôs, com espaço de coxo, com altura, com canzil, etc., que impactam o time budget da vaca. E isso impacta certamente quantas refeições a vaca faz, quanto que ela consome em cada refeição e a velocidade que ela faz. Então, esses fatores são extremamente importantes para a gente pensar em ajustar alguma coisa do ponto de vista de nutrição. A gente sabe que a vaca está inconfortável se ela estiver comendo 10 a 12 refeições por dia. Outro ponto importante, a gente sabe que a gente tem que levar em consideração estoque, não é mesmo que a gente tenha uma forragem muito boa, que é o caso de algumas fazendas de forragem excelentes, mas não tem quantidade. Né? A gente não tem como fornecer 14, 13, 14, 15 quilos de matéria de silagem de milho se não tem silagem de milho. Então eu tenho que trabalhar com 12, com 11, com 10 e ponto. É o que a fazenda tem. Olhar, tem questões importantes aí também de micotoxinas, extremamente importante, a gente tem que crescer muito nessa área e tem que ter espaço ainda para minerais, vitaminas e não é o ponto desse webinar hoje em discutir aditivos. E aí algumas recomendações que eu tenho, né, discutir um pouco mais com vocês aí, que a gente está começando a colocar isso mais no material de extensão de todas as universidades americanas e congressos que a gente participa ao redor do mundo e levando os números aí para talvez transição pré-parto e pós-parto. Ser o mínimo e máximo de fibra, amido, açúcar, fibra solúvel, e a gente já começa a entender que existe um mínimo e máximo aí, esse número a gente está começando a entender muito do trabalho feito do Instituto Miner, mostrando que ao redor de 0,35, talvez seria o mínimo aí de FDN U em 240 horas com porcentagem de peso corporal. Se está comendo menos do que isso, existe potencial para consumir mais desse material, que a gente tem mostrado que é possível, e uma série de fatores de manejo para aumentar esse consumo. Cuidado também no extremo para não chegar no máximo. Né? Você está vendo que o seu animal está consumindo 0,4, opa, já está no limite, eu posso estar limitando o consumo desse animal devido aí ao FDNU. Alguns outros pontos também aqui seria para pré-parto, início de lactação, vacas em pico, meio e final de lactação.
algumas recomendações que eu tenho para amido. Aqui eu já começo a trabalhar com amido fermentável. Não me interessa muito esse valor, mas amido fermentável, se eu tenho 80% do amido fermentável em 7 horas, eu começo a ter valores que eu posso trabalhar em qualquer software, que seria o amido fermentável. Então lembra que eu mostrei um slide para vocês discutindo a importância de trabalhar em cima desse número aqui e não desse número aqui. E lembrando que esse número aqui ele é feito de dois pulsos. Um que vai rápido, que impacta uma série de fatores no animal, que pode causar inclusive estresse subclínico, e um que vai mais lento, que também é fermentável ruim. A gente tem aí, começa a ter aí amido fermentável ao redor de 23 para vacas em pico de lactação e menos aí talvez no início da lactação e pouco, muito pouco, no período de transição. Aqui alguns fatores que eu acredito importantes. Eu não sei se meus números são perfeitos, são corretos, mas eu queria deixar para vocês que vocês precisam entender que os valores para manipulação de softwares, qualquer software, ele interage com o ambiente. Então, algumas recomendações de carboidratos fermentáveis e etc., para um ambiente muito bom, um ambiente médio e ambiente pobre. A gente tem que entender que são ambientes completamente diferentes, que exigem dietas diferentes também. Aqui algumas outras recomendações para início de lactação, em termos de quilos de açúcar fermentável, a gente está olhando aqui no ambiente ruim, médio e bom, é o que é a tendência que a gente tem que trabalhar, no amido, ambiente ruim, médio e bom, né? Talvez no ambiente ruim trabalhar com menos açúcar fermentado, açúcar mais amido, tem algumas recomendações aqui que eu tenho, fibra solúvel, tem algumas recomendações aqui que eu tenho, e aí a gente começa a pensar numa série de interações possíveis que a gente pode ter na fazenda. Uma outra, talvez um outro valor, outros valores, que eu queria deixar aqui para vocês, que muita gente pergunta, e a gente, como trabalha muito com fazendas comerciais, extensão, eu coloco aí meus valores e está à disposição para ser discutidos mais tarde. Alguns outros pontos que eu gosto de trabalhar para período de transição pré-parto. Eu gosto aqui de colocar aqui amido ao redor de máximo 15%, açúcar. Mais importante, amido fermentável já está quase no limite, 14%, 13%, 14%, açúcar fermentável, fibra solúvel fermentável, fibra fermentável, que é um valor extremamente importante. E a gente começa agora também a discutir também FDNU, nesse caso aqui 240 horas, com porcentagem do peso corporal. Alguns exemplos, né? Aqui seria um exemplo da minha dieta para transição pré-parto. Tem uma silagem de milho, picado, não está muito bem picado. Eu tenho uma silagem mista aqui de capim. Eu tenho também, aqui nesse caso não entrou palha, mas eu costumo trabalhar com palha. Eu tenho farelo de soja e soy pulse, que eu trabalhei nesse caso aqui uma dieta de transição. Aqui tem os valores da matéria seca, uma dieta com muita forragem, a disponibilidade do FPM, do amido aí. Esse material eu sei que eles estão deixando para vocês olharem depois. Aqui outro exemplo, né, mostrando qualquer software que você tenha, silagem de milho, silagem de capim, farelo de soja e a importância desse material do farelo de soja soy pulse. E um ponto extremamente importante, eu deveria ter tirado o nome da empresa, mas é muito importante a gente entender que também existe o balanço negativo de lisina e metionina e uma série de outros nutrientes. E a resposta, quando a gente começa a trabalhar e preocupar com o balanceamento de metionina, ela é muito importante em termos de saúde. Não, a gente não pode ignorar esse ponto. Aqui talvez seriam algumas recomendações para pós-parto. Pós-parto, a gente tem aí vários aí, mínimo e máximo que eu tenho trabalhado, que eu tenho recomendado, de FDN fisicamente efetivo. Aí quando a gente começa a olhar carboidrato fermentável, que seria a soma do material que eu mostrei para vocês, até 50, fibra fermentável, de 13 a 25, amido fermentável, né? Não passar de 20, na minha experiência com esses animais no pós-parto. Açúcar fermentável abaixo de 5, e de novo, a gente começa a querer entender, a gente não quer limitar esses animais em termos de fibra, mas a gente também
não quer colocar muito carboidrato fermentável para esses animais no início da lactação. Precisa de ter um tempo para que esses, principalmente a gente parou de falar nesse assunto, mas precisa ter um tempo para que os micro-organismos do rumen se adaptem a esses nutrientes e a própria vaca se adapte ao grupo e ao ambiente. Então não é o momento ainda da gente começar a puxar demais esses ingredientes. Aqui então seria um exemplo, né? Eu coloco, tem um pouco aí, deixa eu passar para a próxima slide que fica melhor. Aqui um seu exemplo de dieta de pós-parto, que está em libras, vocês me desculpem, mas 24 libras de silagem de milho, meio quilo de silagem mista, 800 gramas de palha, eu gosto muito de trabalhar com palha também, milho moído fino, 3 libras e meia, polpa cítrica, que eu sei que é disponível aí também em outros lugares do mundo, gordura, devia ter tirado o nome comercial, farelo de soja, soy plus. Nesse caso aqui nos Estados Unidos a gente pode trabalhar com farinha de sangue e aqui uma outra fonte. Também é até bom que eu coloquei empresas diferentes, porque uma outra fonte de metionina, né? O trabalho, né, é muito importante, dependendo da empresa. A gente analisar o custo por grama de metionina absorvível e de metionina absorvível para decidir qual empresa que nós vamos trabalhar. Então, se você tem no rótulo do produto, coloca no software, no Excel, etc., coloca preço e está fácil de decidir qual produto trabalhar. Com resumo aí, para a gente começar a ter um pouquinho de tempo para pergunta. A gente está trabalhando em métodos para a atividade do amido mais precisos. A gente sabe que nós temos mais de um pool, tem uma parte do amido integrada mais rápida, uma parte integrada mais lenta. Isso ainda não está implementado nos modelos. A gente precisa levar em consideração o tamanho de partícula, tanto da forragem quanto do amido. Os modelos hoje não levam isso em consideração. E a gente sabe que o modelo, aí eu falo nosso modelo, mas qualquer modelo hoje, que é o de amido, ele ainda é primitivo. Ele precisa de uma série de melhoras, a gente discutiu, mostrou para vocês. Isso é importante, porque vocês têm que entender que está melhorando, então vocês podem sim fazer uma série de mudanças na fazenda, de acordo com a observação, porque o software vai mudar, o modelo vai mudar, outros o NRC vai ter um novo modelo, então a gente precisa entender que não é tudo está relativamente perfeito hoje, porque não está. As coisas tendem a melhorar. A gente tem que levar em consideração também não só o KD, mas também a taxa de passagem, e aí talvez a gente trabalhe mais, um pouco mais com o modelo do Dr. Allen com relação a amido. A gente precisa de um pouco mais de definições, um pouco mais ser mais preciso em definições também em termos de carboidratos. E o objetivo, que é muito claro para mim, muitos anos de extensionista, agora com uma firma privada, nós precisamos realmente entender o grupo. Tem uma série de fatores, de agrupamentos, de lote e de mudança de dieta também que interferem sobre a tomada de decisão e formular para o acordo, o desempenho que nós estamos procurando de acordo com o perfil de fermentação que nós estamos buscando. Então, tem uma série de fatores que eu acredito que vocês estão bem treinados, precisam entender que interagem, por exemplo, superlotação de freestyle, interagem com velocidade que o animal come, isso interage com FDN, FDN efetivo, FDN fermentável, muito fermentável que você vai trabalhar. Você tem que saber se está muito quente ou se está muito úmido, como é que você vai ajustar. Eu não discuti muito sobre isso aqui, mas eu queria só abrir o pensamento de vocês que essa definição precisa de existir. Nós também precisamos de entender um pouco mais a interação, e eu sei também que nós estamos trabalhando com alguns modelos para interagir cada vez mais entre o comportamento alimentar e como a gente balança para carboidratos fermentados. Isso aí não tem mais como fugir. O comportamento de uma vaca, quantas refeições por dia, quantas horas de refeição, qual é a velocidade de consumo, isso impacta muito o KP, isso impacta também o KD, e a gente começa a ter uma precisão maior do que está acontecendo no rumen, e obviamente, se a gente sabe o que está acontecendo no rumen, por diferença, a gente começa a entender o que acontece no intestino delgado ou intestino grosso. O ponto final é que a gente realmente precisa começar a formular mais
para frações de carboidrato fermentados. Eu mostrei para vocês carboidrato fermentável, FDN fermentável, amido fermentável, açúcar fermentável. Isso porque leva em consideração o KD e o KP dos materiais. Lembrando que a gente tem que trabalhar com esses conceitos para animais em reposição, vacas secas, vacas de pós-parto, grupos de alta produção, baixa produção. Então tem muito trabalho a fazer. Ok, pessoal, só alguns lembretes. A gente gostaria de agradecer realmente, novamente, as empresas que acreditam nesse tipo de treinamento, de levar essas informações extremamente importantes para os técnicos, que muitas vezes não têm condições de se deslocarem, porque estão trabalhando no dia a dia, estão dentro da fazenda, estão precisando e procurando resultado e principalmente retorno também. Então, a gente gostaria de agradecer novamente a Zimpro, a Silo Stop, a Polinutra, a Bevista e a Fibro. São empresas que têm acreditado nessa importância desse treinamento. Certamente a revista Balde Branco, por estar nos ajudando muito na divulgação do Emerald, do MTS, que está hoje, tem uma grande quantidade de software utilizado ao redor do mundo, e o 3R Lab, que também é o idealizador do webinar também no Brasil. Só lembrando, a gente já gostaria de convidá-los que o próximo webinar é do Dr. Tonti Luque, que está nesse momento no 3R Lab no Brasil. Ele veio passar 2 semanas com a gente com algumas palestras aí, estão todos convidados amanhã à noite no Ciune ao redor na UFLA, ao redor de 6 horas, para uma palestra que ele tem visto ao redor do mundo sobre produção de leite. Realmente é uma pessoa que tem uma experiência muito grande também na parte de robôs, que é extremamente importante para a gente, pasto, etc., em todos os continentes. Amanhã estão todos convidados, mas para o próximo mês ele vai colocar um pouco da sua experiência aí, quais são as estratégias que ele tem visto em vários sistemas, a PMR, que é parcial, que é pasto mais alguma coisa, TMR, robô, que é PMR também, e uma série de interações entre manejo, instalações, frequência de ordenha, e o que você pode ter em termos para várias estratégias para maximizar a produção de leite. Com os comentários do professor Marcos Neves, também professor da UFLA, que vai estar participando também do webinar. Esse material, esse webinar e todo o material, ele fica gravado no YouTube, mas você pode ter todas as informações no Facebook do 3R Lab. Esse webinar fica gravado, todos eles ficam gravados, a gente sabe que uma série de empresas, grupos de estudos, professores, etc., utilizam e profissionais autônomos utilizam esse material para um treinamento, muitas vezes que eles não podem participar ao vivo. Então está lá o vídeo em português, está lá também todos que participaram aqui receberam aí do seu lado direito o PDF em inglês, que serve também para uma série de treinamentos. Só gostaríamos de lembrar que o Dr. Tonti Luque vai estar realizando um treinamento semana que vem, segunda e terça-feira, em Ponta Grossa. Nós já temos a participação aí de 6 argentinos, referência na Argentina em termos de produção e formulação de leite, que eles vão estar contribuindo sobre a experiência deles na Argentina. Alguns, inclusive, muitos fazem Argentina e Chile, que são sistemas extremamente interessantes para a gente poder aproveitar também. Então, temos algumas vagas ainda, são 2 dias com 2 dias com o Dr. Tonti Luque, que para quem já está indo no agroleite, mesmo quem está iniciando, ou quem é avançado, pode aproveitar, porque nós vamos ficar 2 dias discutindo uma série de fatores com um dos grandes especialistas aí do assunto. Com isso, pessoal, a gente abre para perguntas. Vocês podem fazer perguntas aí no canto, na parte de perguntas que vocês podem digitar. Está escrito aí questions. Se vocês fizerem as perguntas, a gente passa aí as perguntas para o Dr. Charles Smith. Agora a gente começa com algumas perguntas ao redor do mundo. A primeira pergunta é: quão bom quanto bom que é os trabalhos em termos de atividade de amido
em 2 horas. Foi um trabalho que começou a ser desenvolvido, tem uma série de fatores que deve ser levado em consideração, e um dos fatores mais importantes para a gente estimar a dificuldade do material, pessoal, é o tamanho de partícula. Qual o tamanho de partícula que o laboratório está moendo a sua amostra para estimar essa digestibilidade. Então, você tem que entender com o seu laboratório se é 1 milímetro, se são 2 milímetros, são 6 milímetros. E isso a gente vê muito claro o impacto que isso tem em material, por exemplo, soja tostada. Se a pessoa envia soja tostada, grão, e conversa com o laboratório, fala, não quero que você moa, não vai moer esse material, eu quero entender o que está acontecendo na vaca sendo grão. O laboratório não vai moer, ele vai analisar isso para você desse jeito. E se você pede, fala, não, eu quero que seja um material que você vai passar pela peneira de 1 milímetro, não tem problema, mas pede completamente efetividade. Então a gente tem que entender qual que é a moagem do material, impacta muito mais do que o método para análise de digestibilidade. Só um minuto, mais algumas perguntas aqui. Mais algumas perguntas. Acredito que uma pergunta agora. O pessoal da Argentina. Só um minuto. Qual que é a sua experiência com a utilização de soro para vacas em lactação? A gente tem que lembrar que a gente tem uma boa experiência. E aí a gente tem um KD que ele pode ser variável, mas certamente um material que pode resultar em uma grande quantidade de colônias de bactérias interessantes para o rumo. A gente tem uma meta-análise que você não quer passar de mais de 20% do total de açúcar que vem aí do soro dos animais. Então a gente está começando a olhar, inclusive, nisso. Né? Tem um perfil aí de açúcar dos materiais que também passa a ser interessante. E aí a gente sabe que existe uma certa velocidade de degradação com uma série de fatores que interagem na planta de produção de queijo. Temperatura da água, etc., que vai nos dizer quão aberto esse material, a molécula desse material está, quão rápido ela vai ser utilizada no rumen ou vai ser utilizada no intestino. Mas certamente um material bem utilizado pelo animal. A gente só tem que tomar um cuidado com o excesso. Né? A gente tem que ter cuidado com o excesso desse material. Eu teria que olhar qual seria o máximo em termos de consumo de matéria seca. Eu não tenho visto imediatamente aqui esse número. Só mais um minuto. Só mais um minuto. Mais uma pergunta. Qual seria o tamanho, a importância do tamanho de partícula de grão, especificamente de milho, que você recomenda? Essa é uma pergunta muito interessante. Hoje, a gente não tem como saber onde foi utilizado, mas a análise de amido nas fezes, ela vai te dizer se você está utilizando esse amido ou não. Então, isso é o primeiro ponto. Você tem que, com vacas em lactação, a gente tem que moer esse material o mais fino possível. A gente tem que utilizar esse material, não podemos perder amido. E nós estamos passando por isso hoje aqui nessa crise americana. Então, nós estamos utilizando
Pessoal, a gente está desenvolvendo cada vez mais modelo e nos detalhes porque nós estamos buscando cada centavo. Isso para a gente é muito importante. Então, eu estou falando para vocês que a moagem é extremamente importante e você pode medir isso na métrica. Qual o tamanho? Certamente menor do que 1.500 microns, porque mais do que isso, a gente tem vários dados mostrando que você vai perder muito material. Ah, mas se eu moer muito fino, eu vou ter problema de acidose. Aí é aí que entra a importância de um bom nutricionista. Por isso que nós passamos aqui uma hora mostrando uma série de fatores que o seu nutricionista ele tem que ficar atento, entre eles as frações de alta estibilidade e lenta estibilidade, para que você não tenha problema de acidose subclínica, mesmo utilizando material muito fino. Então, a amido fecal vai te dizer, hoje é a ferramenta que é comercialmente mais utilizada nas fazendas aí que a gente trabalha. Ok, só mais um minuto. Ok, mais uma pergunta. Mais uma pergunta fora, fora dos Estados Unidos, uma pergunta de alguém fora dos Estados Unidos. Em termos de como que você utiliza amido fermentado? Bom, amido ou fibra ou carboidrato ou açúcar fermentável você só pode utilizar se você tiver a digestibilidade e um modelo. Você precisa de um modelo qualquer para te ajudar a estimar a porcentagem de amido que você está fornecendo que vai ser fermentável no rumo. Então, de acordo com a digestibilidade e os fatores que levam em consideração que interagem com o KP também, você vai ter um número. E é esse número, como eu mostrei para vocês na nossa apresentação, ele vai variar de 12, 10, 11, 15 até talvez 20, 21% de amido fermentável. E vai mudar. Com o tempo de ciclo, por exemplo, você pode colocar menos amido, porque o amido vai ser mais fermentável, para você manter os mesmos 18, 19, 20% de amido fermentável na dieta. Então, novamente, a gente depende do laboratório. Precisa de entender a dificuldade do amido, colocar no seu software que ele vai te dar qual porcentagem do amido que está sendo utilizada, fermentado no rumo. Só mais um minuto. Só mais um minuto, mais alguma pergunta? Mais uma pergunta do pessoal do Japão. Tem pessoal prestando atenção nesse horário. Vamos lá. Você mostrou a interação que existe entre as fontes de carboidrato fermentáveis e o pH. Como que você trabalha para fornecer o máximo disso, produzir o máximo de ácidos bons para o rumen e ainda ter vacas saudáveis? Essa é uma pergunta, é a vida do nutricionista, não é? Realmente é por isso que a gente está cada vez mais estudando. É uma série de fatores. Realmente, a pergunta é muito boa, mas não tem resposta. O nosso meta é realmente essa: tentar trabalhar com o máximo de material fermentável, porque não limita o consumo. Isso que é importante. Tem que ser coisa boa, fibra boa, amido bom, açúcar bom, para o máximo de produção de leite, desde que o ambiente não afete do ponto de vista negativo. Então, é a linha que a gente tem fina entre um pH baixo ou a gente encher o rumen de material que o ruminante não vai conseguir utilizar. É a diferença que tem aí entre os técnicos que estão no mercado. Realmente não tem como a gente responder essa pergunta com uma resposta única, não. É uma série de pontos que a gente tem que ser levado em consideração e você, quem está acompanhando o webinar mensal, está aprendendo a construir essa filosofia. Ok, mais alguma pergunta?
Só mais um minuto. Ok, mais uma pergunta da Argentina. Qual a frequência? Você falou muito de amido fermentável, e qual a frequência que você analisa suas fontes de amido para ter essa digestibilidade? Boa pergunta. Nos Estados Unidos é muito comum a gente trabalhar com análise de forragem semanal, quinzenal e no máximo mensal. Isso aí a gente não tem como escapar mais e o preço é muito competitivo, o resultado dele é muito interessante. E o amido cada vez mais seguindo a mesma tendência, porque já vem no relatório a digestibilidade do amido, agora a gente está fazendo cada vez mais seguindo esse modelo, talvez um pouco menos do que de forragem, na parte de grão úmido, principalmente, e entendendo o tamanho de partícula de milho moído. Então, é muito bom, muito bom. Pelo menos eu conseguia uma pessoa na plateia entender a importância de entender mais a digestibilidade do nutriente e não somente o valor do nutriente no ingrediente. Só um minuto. Só um minuto. Uma pergunta de alguém da Europa, pessoal da Inglaterra. E eu só aproveitando o Dr. Charles Niffer, que o senhor falou rapidamente sobre proteína metabolizável, proteína degradável no rumen. A gente sabe que o senhor também é um expert no ponto de vista de nitrogênio. Como é que você sabe como é que o senhor sabe que a vaca está bem balanceada do ponto de vista de nitrogênio? Ok. Bom, nitrogênio hoje a gente avançou muito, né? Porque nós vamos fazer com amido. Entender que a gente precisa balancear para a proteína metabolizável. Isso já está estabelecido. A gente quase não esqueceu ainda a proteína bruta, mas vai esquecer a proteína metabolizável. A gente tem que entender que existe também um requerimento de amônia no rumen, então precisa de uma certa quantidade de amônia, e ainda mais com novos modelos que vão pedir mais forragem. A gente precisa de mais amônia, porque se não tiver amônia, não fermenta. E a importância de amônia ela torna-se muito grande. Então tem que olhar em proteína metabolizável, na quantidade de amônia. A gente começa a olhar um pouco mais nas partes de peptídeos e um pouquinho de aminoácidos para o rumen. Agora, certamente a gente evoluiu muito e continua evoluindo cada vez mais do ponto de vista de aminoácido para o sangue. E aí a gente também tem que chegar nos requerimentos de pelo menos metionina e lisina. A gente eu mostrei aí para vocês a importância, eu mostrei as minhas ações comerciais de fazendas que vocês não conhecem, e como que hoje a gente trabalha. A gente acredita que o ruminante, depois que saiu, o rumen ele funciona igual monogástrico. Então tem uma relação entre energia metabolizável e aminoácido. E a gente gosta de trabalhar com 3 vezes o valor de energia metabolizável para lisina e 1,2 a 1,15 vezes o valor de energia metabolizável para metionina. Então, se você está fornecendo 30 megacalories de energia metabolizável, você está suprindo essa quantidade na dieta, você vai precisar de 90 gramas de lisina para atingir o requerimento dessa vaca. E você vai precisar de 30 vezes 1,2, 36, quase 40 gramas aí de metionina para atingir o requerimento dessa vaca. Então são esses 4 pontos: proteína metabolizável, amônia e balancear lisina e metionina de acordo com a quantidade de energia metabolizável. Só mais uma discussão. Uma pergunta de alguém aqui, a gente não sabe de onde. Então você pode, se você tiver um requerimento de amônia, você pode utilizar ureia?
Oh, certamente, os micro-organismos, principalmente os celulolíticos, eles conseguem atingir o requerimento de nitrogênio com quase 2/3 desse nitrogênio vem de ureia. Então, pode, se houver a necessidade e estiver faltando ureia no rumen, você pode usar ureia sem problema algum. Use ureia e óleo também, se você está atingindo o requerimento de proteína metabolizável e lisina e metionina. Ok. Ok. A gente não tem. A gente discutiu, teve uma discussão aí de uma discussão mais profunda aí, né, pessoal, com o Dr. Charles Smith, e a gente, hoje, especificamente, para discutir o webinar, o professor Marcos Pereira, ele está com alguns americanos em Lavras e não vai poder participar da nossa discussão, mas a gente agradece certamente a participação de vocês no webinar, com a participação aí, entendendo, discutindo. A gente espera que vocês consigam certamente implementar isso aí nas fazendas e certamente nos vemos aí dia 14 de setembro para a palestra do Dr. Tom Tilu. Muito obrigado, boa noite a todos e fiquem com Deus.